ainda não me disse seu nome. Por que você quer saber meu nome? Porque eu quero saber pra quem eu tô olhando. Você sabia que uma das franquias mais famosas do terror, que vem ganhando mais popularidade recentemente, foi inspirada em uma história real? A ideia por trás do clássico filme Pânico, de 1996, surgiu quando o roteirista Kevin Williamson descobriu, enquanto trocava os canais de TV, um caso criminal, que ocorreu em Gainesville, uma cidade da Flórida, nos Estados Unidos, em meados de 1990. Hoje falaremos sobre Danny Rolling, também conhecido como o Estripador de Gainesville. Nascido em 26 de maio de 1954, na cidade de Shreveport, Louisiana, Danny Harold Rolling foi submetido ao relacionamento abusivo por parte do seu pai, o policial Thiago Rolling. Sua mãe Claudia Rolling, outra vítima do comportamento de seu marido, assim como seu filho caçula, Kevin, tentou se separar por diversas vezes, porém sem sucesso. Danny, em seus primeiros anos de vida, apanhava de seu pai, supostamente por não engatinhar direito. Como ele disse em The Making of a Serial Killer, The Real Story of Gainesville Students Murders, in The Killer's Own Words. A violência só cresceu ainda mais quando Kevin nasceu, ou seja, seu irmão caçula, que foi fruto de uma gravidez acidental. A raiva que o pai sentia somente cresceu e o abuso aumentou. A juventude de Danny foi extremamente complicada. Ele chegou a tentar a música como refúgio. Mas esse caminho não o tirou do seu destino de bebida e uso de drogas. Sempre fugindo da sua família e do passado, ele tentou uma vida na carreira militar, que teve fim quando foi flagrado enquanto se entupia de alucinógenos. Outra saída que ele encontrou foi tentar se casar e levar uma vida normal que pudesse alterar sua vida, o que também não deu certo. Depois de uma discussão acalorada com sua esposa, Danny, com 23 anos, ameaçou matar a mulher, o que levou ela a pedir um divórcio. Ele passou a realizar furtos e roubos e foi parar na cadeia por inúmeras vezes, fugindo em várias oportunidades. Um de seus maiores surtos ocorreu após sua demissão. Por conta do ocorrido, ele matou seu ex-chefe, a filha e o sobrinho dela, que tinha apenas 8 anos. Em 1990, ele tentou acertar as contas com seu pai e atirou 2 vezes nele com uma espingarda. Porém, ele sobreviveu, embora tenha perdido uma orelha e um olho. Danny fugiu de sua terra natal para viver com o nome falso de Michael Kennedy Jr., na Flórida. Lá, o homem se tornaria conhecido pelo resto de sua vida. Danny deu início à sua série de homicídios no dia em que seguiu Sonja Larson e Christina Powell até o apartamento em que as calouras da Universidade da Flórida residiam. Dentro do imóvel, ele abusou e assassinou as jovens. E por fim tiveram seus corpos mutilados. A polícia local foi acionada na tarde do dia 26 de agosto, quando os pais da Christina relataram que a filha do casal não atendia ao telefone e nem à porta da residência. Chegando ao local, os policiais encontraram os corpos. Sonja Larson estava em sua cama, com lesões de defesa em seus braços, e Christina estava com as mãos atadas e apresentava evidências de que havia sido violentada. Os corpos haviam sido lavados com detergente no chuveiro das vítimas, em uma tentativa de eliminar possíveis vestígios do material genéticos deixados pelo assassino. Antes mesmo da polícia terminar os trabalhos na cena do crime, outra ligação informando o desaparecimento de uma jovem foi recebida. Krista Hoyt, de 18 anos, não apareceu em seu trabalho e nem atendia o telefone. No apartamento de Krista, os policiais a encontraram decapitada, com algumas partes do seu corpo cortadas
e com uma parte aberta do tórax ao osso público. Também abusada e esfaqueada com fitas adesivas utilizadas para amarrá-las. O modus operandi denunciava que havia um serial killer na cidade de Gainesville. Com 3 homicídios em apenas 12 horas, a população estava em pânico e muitos universitários apavorados com o que estavam ocorrendo retornaram para suas cidades. Uma força-tarefa especial com mais de 150 investigadores foi criada, além da ajuda da Patrulha Rodoviária da Flórida e da Guarda Nacional, que passaram a trabalhar em conjunto nas investigações. Como resultado do trabalho da perícia, foram encontradas folhas de papel toalha com vestígios de sêmen na residência onde ocorreram os 2 homicídios. Em 1990, os exames de DNA demandavam um tempo considerável, o que atrasou o andamento das investigações. Na manhã do dia 28 de agosto, a universitária Trace Paulis foi encontrada morta em seu apartamento. Seu corpo apresentava os mesmos sinais das vítimas anteriores. O amigo de Tracy, Manuel, que dividiu o apartamento junto com ela, também foi encontrado morto em seu quarto. O campus foi fechado e mais de 30 mil estudantes retornaram para suas cidades. Muitos habitantes, com medo, compraram armas de fogo, e durante a noite, helicópteros com holofotes sobrevoaram a cidade, à procura agora do chamado Estripador de Gainesville. A polícia procurou por homicídios semelhantes ocorridos em outras cidades, que se depararam com um crime não solucionado, ocorrido em 4 de novembro de 1989, em Shreveport, cidade natal de Danny, Louisiana, onde uma universitária chamada Julie Grinson, seu pai e sobrinho foram mortos a facadas, e o corpo da jovem havia sido amarrado com fita adesiva, com 23 itens semelhantes nas cenas do crime ocorridos em Shreveport e em Gainesville. A polícia entendeu que existia uma ligação entre os casos. Em meio a inúmeras ligações que a polícia recebia, uma despertou a atenção dos investigadores. Uma família informou que havia abrigado um homem chamado Danny Rowling, que apresentava comportamentos estranhos, e logo foi convidado a se retirar da residência. Logo, Danny Rowling foi localizado em um presídio na cidade de Ocala, no estado da Flórida. Danny havia sido preso por roubar uma loja em 7 de setembro, e coincidentemente os homicídios em Gainesville haviam cessado. Julie Grinson, vítima do homicídio em Shreveport, havia sofrido uma mordida nos seios. O material genético foi coletado, mas nunca submetido à análise laboratorial. O tipo sanguíneo do autor era B positivo, presente em apenas 8% da população norte-americana, porém compatível com o tipo sanguíneo do autor dos crimes em Gainesville. Diante disso, a polícia solicitou os arquivos de Danny Rowling no serviço militar, e foi constatado que seu tipo sanguíneo também era B positivo. Durante uma consulta com o dentista da prisão, coletaram seu material genético de algum material descartado e tudo se confirmou. Danny Harold Rowling era o estripador de Gainesville. No seu julgamento, em um primeiro momento, Danny Rowling alegou inocência em relação aos crimes a ele imputados, mas algum tempo depois confessou a autoria dos delitos. Posteriormente, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e parafilia. Quando perguntado sobre o motivo que o levou a cometer os crimes, ele alegou que queria se tornar um superstar, como Ted Bundy. Suas vítimas se assemelhavam em questão de aparência física, todas eram de pele branca, cabelos e olhos castanhos, assim como a sua mãe. Em 20 de abril de 94, Danny foi condenado à pena de morte. Em 25 de outubro de 2006, 15 anos após o crime de Gainesville, e com diversos recursos indeferidos, ocorreu sua execução, através de uma injeção letal. Porém, antes de morrer, Rowling recebeu visita de seu irmão e de conselheiros religiosos. Sua execução atraiu a atenção da imprensa nacional e de ativistas contrários à pena de morte. A história de homicídios em Gainesville inspirou o filme Pânico, de 1996, que se tornou um clássico de filmes de terror e uma referência para o universo da cultura pop.